A igreja é feminina, é esposa, é mãe. Palavras do Papa Francisco em uma meditação na Casa Santa Marta para introduzir o nosso programa Igreja Sinodal, que tem como tema a participação das mulheres. Por isso, bem-vinda, bem-vindo a este nosso espaço de reflexão. A participação das mulheres aparece em dois dos desafios propostos pela primeira Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe. O primeiro, que é no desafio 3, apresenta que é preciso impulsionar a participação ativa das mulheres nos ministérios, nas instâncias de governo, de discernimento e de decisão eclesial. E o desafio 22 nos interpela a reconhecer e valorizar o papel e a contribuição das mulheres na história, na sociedade e na igreja. E para a nossa conversa sobre estes dois desafios, eu tenho a alegria de receber aqui as nossas duas convidadas. A cristã leiga Célia Soares de Souza, ela é casada, é mãe, mestra e doutoranda em teologia pela PUC São Paulo e atualmente faz parte da presidência do Conselho de Leigos e Leigas de Guarulhos e também do Regional Sul 1, as dioceses do estado de São Paulo. Célia, muito bem-vinda ao programa Igreja Sinodal. Boa tarde. Bem-vinda também a todas as pessoas que estão nos acompanhando. É uma alegria imensa estar aqui com vocês para essa roda de conversa. Muito obrigado. E conectada conosco desde o Rio Grande do Sul, a irmã Cleusa Andreata. Ela é religiosa da Congregação das Irmãs da Divina Providência, é teóloga com mestrado e doutorado em teologia, com ênfase em teologia sistemática. Professora na Universidade Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, onde integra a equipe de coordenação do Instituto Humanitas Unicinos, o IHU, e também é da equipe de reflexão da CRB, Rio Grande do Sul. Irmã Cleusa, também com alegria acolho você aqui no Igreja Sinodal. Obrigada, boa tarde, Marcos, obrigada pela acolhida. Célia, que satisfação encontrar você aqui, além de podermos nos encontrar em outro trabalho aí com mulheres. E que bom podermos estar aqui para compartilhar desse debate sobre a questão, a caminhada das mulheres numa igreja sinodal. Que maravilha! Duas mulheres em dois estados de vida, uma leiga, cristã leiga e uma cristã consagrada, religiosa. E essa é a tônica da nossa conversa de hoje. Por isso eu já quero começar ouvindo você, Célia. Quero começar ouvindo-a. Qual o maior ou quais os maiores desafios de ser uma mulher leiga na igreja hoje? Bem, você trouxe aí três expressões bastante interessantes, né? Igreja, mulher leiga e desafio. Penso que essa tríplice mistura aqui pode nos trazer muitas coisas, né? É importante partir da toda a história da salvação, né, do povo de Deus. Então, e perceber como é que a mulher tem sido tratada em todo esse tempo. Porque aí nós vamos perceber também como que a participação da mulher em toda a história da salvação e também na igreja, né, desde os primeiros tempos até os dias de hoje. Então, o que nós temos aqui como desafio, né? Então, primeiro, perceber esse espaço, esse lugar, perceber onde estavam as mulheres e aonde estão as mulheres hoje, né? E outro desafio enorme é promover essa mudança de mentalidade, então, que perpassa todo esse aspecto religioso, histórico, né, da história da salvação, mas também que ele é cultural. E ainda, né, quero dizer também aqui que é outro desafio de encontrar na mentalidade do clero, né, essa mudança também, de ouvir as mulheres, de perceber a presença massiva das mulheres nas comunidades, porque no fim do dia, né, são as mulheres que carregam as comunidades, que dão vida, que animam a missão nas comunidades, nas casas, nas escolas, nas periferias. Então, como é que se faz igreja sem ouvir esse grande movimento, né, que faz as mulheres aí em todos esses espaços? Então, resumindo, né, aqui a pergunta é qual é o desafio, né? Promover uma mudança de mentalidade, uma mudança cultural e uma mudança também desse jeito de ser igreja.
de olhar, não na transparência, mas olhar na efetividade da participação, da contribuição, que é muito bonita, que é muito pertinente. Excelente a contribuição que a Célia traz para começarmos a nossa conversa, e eu quero fazer a mesma pergunta para a irmã Cleusa, agora, enquanto uma mulher consagrada, né? Qual o maior ou quais os maiores desafios de ser uma mulher consagrada, uma religiosa na igreja hoje? Então, eu me alinho aí à resposta já apresentada pela minha amiga Célia e torno presente alguns aspectos bem significativos desde esse lugar de mulher consagrada. Na verdade, a experiência da minha vida de religiosa, que eu compartilho com minhas co-irmãs de congregação, mas também com mulheres religiosas de outras congregações, com quem eu tenho toda uma história de caminhada, essa experiência de que a caminhada da vida religiosa consagrada em geral, tanto masculina quanto feminina, mas aqui nos focamos na vida religiosa feminina, porque estamos falando de mulheres, essa caminhada na igreja, ela é sempre marcada por uma história de amor, de uma entrega, desde uma consciência muito aguda do sentido da missão evangelizadora da igreja e do nosso lugar de mulheres religiosas, e que e cada congregação, nós mulheres sempre vivemos essa nossa missão de acordo com o carisma que é próprio da nossa congregação, que nos oferece sempre de novo possibilidades de acordo com os contextos, mas sempre de novo alguns desafios. Então eu localizo assim, brevemente alguns desafios aí e com o qual sempre de novo a vida religiosa está lidando. Pessoal e comunitariamente, sempre nos deparamos com o desafio e as possibilidades de ter que ressignificar e redimensionar as formas de presença e concretização de nossa missão nos diversos contextos eclesiais e sociais em que a vida religiosa se faz presente. E nessa busca de nos ressignificar, nós também lidamos com os desafios e possibilidades do que tem sido a história das mulheres dentro de uma igreja, com sua carga histórica, com as possibilidades que oferece, mas também com os limites de uma igreja que tem essa marca da cultura patriarcal. A Célia sinalizava para as questões culturais, na forma como se vê as mulheres e como as oportunidades e possibilidades oferecidas às mulheres condicionam a sua presença. Então, nós compartilhamos os desafios das mulheres em geral, mas tem aqueles aspectos que são bem próprios dos desafios da vida religiosa rumo a uma igreja sinodal hoje, agora, pegando o mote desse debate. Nas igrejas locais, paróquias, seminários, dioceses, nos vários esforços de recriar e exercer nossa missão, nós lidamos sempre de novo, por exemplo, com estereótipos do que é ser mulher, mas para nós religiosas também aqueles estereótipos em relação ao que é ser religiosa, que está sempre associado àquelas expectativas do que se espera de uma mulher religiosa, às vezes expectativas desencontradas com o que de fato nós, mulheres religiosas, percebemos que podemos assumir e desejamos também assumir segundo dons pessoais, carisma congregacional. Às vezes as comunidades não compreendem bem. Temos os desafios de discernir o nosso lugar de religiosas junto e numa parceria, no trabalho conjunto com os ministérios de leigos e leigas e também com sacerdotes. Lidamos sempre de novo com o desafio e os riscos da clericalização dos ministérios das mulheres, a clericalização do serviço dos ministérios que as religiosas assumem nas paróquias. Sempre de novo temos lidado com essa discussão de que não podemos ocupar simplesmente um lugar de suplência do padre, embora nenhum problema quando tiver que exercer qualquer serviço de suplência, isso não é o problema em si, mas tem essa questão da legitimação do que é o lugar de uma religiosa na caminhada da igreja. Que a gente compartilha, sim, com os desafios de toda e qualquer mulher, mas tem essas especificidades das religiosas. Cleusa, você já trouxe muitos elementos aqui para nós e a gente já está quase terminando o bloco, mas eu quero ouvir a Célia aqui rapidamente, Célia. Você já trouxe alguns elementos e a Cleusa também. Como é que nós podemos tornar ativa a presença e a participação, ativa e efetiva a participação da mulher na igreja, né? E não apenas uma representação simbólica ou numérica? Sim, a Cleusa trazia duas expressões, né? O ressignificar e as oportunidades. É isso, né? A igreja precisa olhar, né? Precisa ter um planejamento, não só a partir das questões teóricas e
e fundamentais da igreja, né, da teologia, como se apresenta a igreja como o corpo místico de Cristo. Então é muito bonito dizer isso, que todos nós, todas, fazemos parte desse corpo místico, que Cristo é a cabeça e todos nós somos os membros. Mas que na prática, esses membros têm uma hierarquia. Então, como é que fica isso no corpo? Porque Paulo diz que a mão é tão importante quanto o pé, é tão importante quanto o olho, enfim. E todos nós somos iguais pelo batismo, né? Os nossos ministérios ordenados, não ordenados, somos tão importantes quanto. Mas, para as mulheres, nós percebemos que há uma omissão, eu diria aqui, uma ausência muito forte, sobretudo nas questões, no âmbito da formação, nos espaços da academia, nos espaços para avançar nos estudos, para que possa retornar para as comunidades, não que não saibam, não que as mulheres não tenham capacidade, porque a leitura que mulheres simples, mulheres das periferias, porque vivem no cotidiano e conseguem fazer a leitura muitas vezes melhor do que muitos homens que estão nas academias, e às vezes até foge de nós também, mulheres, alguns aspectos que pares nossos, né, pares nossas, vamos dizer, que também convivem ali no dia a dia com a pobreza, com o cuidado com os filhos, com a vida da comunidade, com a animação, mas que falta esse aspecto, né, da formação, que ele é fundamental. Então, é preciso isso, né, que Francisco ele vem sempre dizer que é preciso dar esse espaço para as mulheres, né, deixar a mulher também viver e ser a igreja, porque nós temos muito a dizer e ressignificar essa igreja, né? Acho que essa palavra que a Deusa trouxe traz muito sentido. Uhum. A participação da mulher na igreja é o assunto do nosso programa de hoje, com a Célia Soares e com a irmã Cleusa Andreata. Um rápido intervalo e já a gente continua essa conversa. Estamos de volta com a Igreja Sinodal. Obrigado pela sua companhia aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo, com a Célia Soares e com a irmã Cleusa Andreata sobre a participação da mulher na igreja. Irmã Cleusa, nós terminamos o bloco anterior com a participação da Célia sobre como tornar mais ativa e efetiva a participação da mulher, né, já que esse é o tema. E nas orientações pastorais da Assembleia, que eu citei no início do programa, tem uma que diz o seguinte, uma das orientações, a terceira, gerar itinerários formativos nas igrejas locais que fomentem o desenvolvimento integral da mulher e sua contribuição na vida e missão da igreja. Desenvolvimento integral, essa expressão me chama a atenção. Como é que nós podemos alcançá-lo, né? De que forma promover o desenvolvimento integral da mulher? Uhum. Então, Marcos e Célia, retomando essa questão da participação ativa e efetiva, se fala muito do protagonismo das mulheres, se fala lá em Aparecida, se fala no Sínodo da Amazônia, volta essa questão aqui na Assembleia Eclesial, e a gente encontra uma experiência muito significativa de que as mulheres, de fato, são protagonistas nas comunidades. Falta visibilidade desse protagonismo, reconhecimento, e eu lembro aqui que o Sínodo, no documento do Sínodo da Amazônia, do Querida Amazônia, se reforça um aspecto bem importante lá no documento final, que é necessário que a igreja assuma em seu seio com maior força a liderança das mulheres, que as reconheça e promova, fortalecendo sua participação, e aí coloca em diversos níveis eclesiais. Agora é interessante que se discute, por exemplo, a letra D lá do número, perdão, agora perdi o número aqui de Aparecida, mas fala de políticas públicas que permitam harmonizar a vida de trabalho da mulher com seus deveres de mãe de família. Não só como mãe de família, isso é circunscrever o lugar da mulher na vida em sociedade. O espaço da cultura, da formação, do lazer. Eu acho que pensar políticas públicas de uma formação integral tem a ver também com essas questões. O tempo livre para estar na comunidade, enfim. Algumas dicas assim que ficam para nós, que para esse olhar sobre a mulher como um todo. Sim, e são boas pistas para a gente olhar e compreender isso. E você trouxe um aspecto, Cleusa, que é o da formação. E aqui eu quero fazer um recorte partindo da própria Assembleia Eclesial, que fala sobre uma colaboração, né, das mulheres. E acho que é importante eu dizer aqui das mulheres mesmo, porque é uma realidade plural, diversa, na formação dos presbíteros.
Célia, você que já é mestra em teologia, está se doutorando em teologia, temos aqui duas teólogas que às vezes também é vista como uma área do conhecimento apenas para padres e não é, né? Estamos vendo aqui uma religiosa e uma leiga. De que modo que as mulheres podem colaborar na formação presbiteral? Então, veja só, que coisa. O rapaz, normalmente, ele é tirado, né? Vou usar essa expressão, ali do meio da comunidade para se formar dentro de um seminário. E com isso, a realidade mesmo nua e crua do transporte público, da saúde pública, da violência nas grandes cidades, tudo isso, né, essa pessoa passa a não experimentar, não vivenciar mais essa realidade do dia a dia. Então, eu penso que também o mundo na academia, só de pensar, de estudar, isso afasta um pouco também essa pessoa, né, esse rapaz, esse jovem, da realidade da vida, do cotidiano, do lazer, enfim, da vida em família, com as suas dificuldades, seus desafios, com seus medos, né, e os seus desempregos, enfim, toda a realidade que as famílias vivem. Eu penso que a participação e o olhar da mulher, que tem uma própria já, assim, uma grande sensibilidade sobre as questões humanas, né, e mulheres hoje, em cada diocese, né, nós temos mulheres aí muito bem formadas, seja, já citei, né, nas várias áreas, nas suas profissões, seja artista, seja psicóloga, seja médica, seja advogada, teóloga, enfim, o quanto essas mulheres também podem contribuir nessa formação, permitindo que haja um olhar mais plural para essa formação. Porque o que nós percebemos, assim, normalmente se firmam parcerias entre o próprio clero da diocese que transmite a formação, né, de outros padres. Então fica um olhar, assim, eu vou usar uma expressão um pouco limitada do que é a realidade, do que é o cotidiano que nós vivenciamos com as nossas várias facetas aí, desde a educação, no meu caso, a educação dos filhos, o salário para pagar o sustento ali todo mês, enfim, a educação, né? São vários aspectos assim que nós nos questionamos, mas que participando dessa formação também nós nos permitimos levar essa realidade, não só do ponto de vista teológico, mas fazendo essa ligação também da realidade com a história da salvação, né, com aquelas possibilidades que Deus mesmo coloca para nós assim no cotidiano. Então, são espaços de assessoria, espaços de formação, enfim, são várias possibilidades que se abrem, sim, né, nesse campo de formação. Sim. Pensar a presença mais efetiva, aquilo que já é nas nossas comunidades, né, como vocês duas já bem destacaram, que as nossas comunidades são majoritariamente femininas, e eu me lembro da professora Maria Clara Bingmer, no primeiro programa Igreja Sinodal, ela falava assim, às vezes a representação feminina, ou a representatividade, melhor dizendo, de 30 pessoas, tem 28 homens e 2 mulheres, mas na prática não é assim que acontece. As nossas comunidades eclesiais são essencialmente, majoritariamente femininas, então eu acredito que nós precisamos também passar por um processo não apenas de conversão pastoral, mas também de conversão cultural para a efetividade, a participação das mulheres. No desafio 22, irmã Cleusa, fala-se sobre o compartilhamento dos conhecimentos das mulheres, experiências e práticas nos diversos ambientes eclesiais. Como é que nós podemos, então, despertar essa cultura de compartilhamento, de reconhecimento também, como você mencionou na participação anterior? Então, Marco, Célia e quem nos acompanha, eu acho que é importante prestar muita atenção de quais são os lugares que as mulheres estão ocupando nas comunidades, porque é verdade, circulem nas comunidades pelo Brasil lá fora e nós todos vamos encontrar esse fato de uma grande presença das mulheres, mantendo as comunidades vivas, dinâmicas, funcionando, mas que lugares são esses que as mulheres ocupam? Essa é uma pergunta para a gente sempre de novo fazer, e não raro são lideranças nas comunidades. Porém, que espaço é esse que as mulheres ocupam de modo geral?
Então, esse lugar do compartilhamento de conhecimentos, das aulas, dos cursos, do exercício de ministérios, da proclamação da palavra, da pregação em nossas comunidades, é bem importante nós percebermos que dependendo, isso também tem questões contextuais, em determinados contextos, essa presença da mulher já é bem significativa, mas como nós podemos nos comprometer no sentido, assim, de criar uma dinâmica de reconhecimento, de visibilização, não porque as mulheres precisem ser colocadas numa vitrine, não é essa a questão. É uma questão como que de cidadania eclesial, do reconhecimento dos dons, das capacidades, da contribuição própria das mulheres, como batizadas, de promoção de uma dignidade de ser membro da igreja em paridade, em parceria também com todos os homens. E nós temos visto isso, as mulheres têm uma oportunidade, lá estão, vão ocupando, vão garantindo esse espaço, a gente já não foge mais de determinados compromissos como antes, a gente tinha muito medo de não dar conta, de estar no nível daquela mesma competência dos homens. Temos competências e dons que são muito próprios, enfim, mas essa questão do reconhecimento, aquilo que em outros contextos a gente usa também uma expressão de um empoderamento baseado no dom, no sentido de serviço, que todos os dons que compartilhamos em comunidade. E eu acho que as mulheres também tem muita mulher muito bem preparada para o exercício de ministérios, de funções, serviços de coordenação nas comunidades eclesiais. Acho que esse é um exercício, uma construção que nós temos que fazer juntas. E, de fato, criar uma cultura leva tempo. Sim. Temos aqui um longo caminho de conversão sinodal que temos que abraçar juntos, de participação eclesial que juntos e juntas precisamos ir garantindo. Vamos, então, trilhar este caminho juntos e juntas, e a mim é muito bom ouvi-las e aprender com vocês, especialmente aqui, o reconhecimento, mais do que a participação, porque já estão participando ativa, efetiva e afetivamente, mas o nosso reconhecimento. Célia Soares, cristã leiga, muito obrigado pela sua contribuição no Igreja Sinodal. Marcos, eu que agradeço, e com essa companhia super agradável também da irmã Cleusa. E dizer assim também, só rapidamente, que se multiplicam pelo país os cursos sobre as mulheres na Bíblia, as Sim. mulheres na vida de Jesus, as mulheres na tradição. Então, é esse saber, é esse pensar também que nos coloca num lugar não só de executar, mas de pensar, de saborear tudo isso. Maravilha. Gratidão, estou à disposição. E o agradecimento também à cristã religiosa consagrada, irmã Cleusa Andreatta. Obrigado pela sua reflexão, irmã Cleusa. Eu que agradeço pela oportunidade, e fica aqui para todos nós o desafio desses lugares e mulheres compartilhando saberes e não falando só sobre mulher, porque também às vezes o pessoal pensa, bom, mulher fala de mulher. Não, as mulheres podem estar falando também de diferentes áreas de conhecimento. Fica aí um desafio para todos nós na construção dessas novas possibilidades de uma igreja efetivamente sinodal. Obrigada pela oportunidade. Maravilha. E para encerrar a nossa conversa, uma inspiração do Papa Francisco em mensagem ao Dia Internacional da Mulher no ano de 2020. As mulheres não só dão a vida, mas nos transmitem a capacidade de olhar além, de sentir as coisas com o coração mais criativo, mais paciente e mais terno. Aprendamos, então, com elas a olhar além, bem mais além. Opção preferencial pelos pobres nas conferências episcopais é o tema do próximo Igreja Sinodal. Obrigado pela sua companhia no programa de hoje e até a próxima semana.